Bom dia, pessoal. Vamos esperar aqui, tá pipocando aqui muitas entradas. Vamos esperar aqui só um minutinho para estabilizar a conexão de todo mundo. Estou adotando o critério que escutei falar já do Hermano, que é pipoca no micro-ondas, né, Hermano? Você conta, se der 2 segundos, sem ter mais gente aparecendo, a gente para e começa. Mais um minutinho, aproveita, bom dia para todos, uma satisfação muito grande estar aqui, já dando boas-vindas a quem está chegando para se juntar ao nosso webinar. Quando a gente dá OK para as pessoas ingressarem no Zoom, o sistema demora um pouquinho até que todas... não consegue entrar todo mundo ao mesmo tempo, né? O sistema precisa de um tempinho. Vamos. Acho que dá Vamos para começar, né? começando? Acho que sim. Bom, pessoal, bom dia. Queria muito agradecer a presença de todos aqui nessa manhã, para conversarmos um pouquinho sobre essa nova medida provisória, publicada no último domingo, que propõe grandes alterações sobre a tributação dos investimentos das pessoas físicas no exterior, né? Então, o webinar aqui a gente vai fazer em 1 hora e reservar os últimos 10 minutos para as perguntas. Então, quem que tiver alguma questão, e aí imagino aqui que muitas, né? Pedimos que coloquem no Q&A, que vamos tentar responder ao final. E a gente está dividindo o webinar, essa exposição, em 5 blocos, que serão apresentados pelo Hermano Barbosa e pela Débora Bacelar, que são nossos sócios aqui da área tributária e de planejamento sucessório e patrimonial do escritório. Eu sou Luísa Lacerda, sócia da área de tributário também, e vou fazer aqui a mediação e a apresentação desse webinar, em troca com eles, claramente. E aí eu queria pedir aqui para o Hermano, se possível, pudesse dar uma contextualização muito rápida, em 1 minuto, sobre o que a gente vai tratar. Obrigado, Luísa. Vamos lá. Bom dia a todos, bem-vindos aos que estão chegando. Um prazer estar com vocês aqui nesse webinar. Vamos tratar aqui hoje, rapidamente, para quem chegou agora, um resumo do que vamos falar durante essa 1 hora. Vamos tratar da medida provisória 1171, que surpreendeu a todos aí na virada de domingo para segunda-feira, meio do feriadão, e que propõe novas regras de tributação para pessoas físicas que investem no exterior. São regras importantes e muitas delas polêmicas. E muitas ainda se traduzem na prática em aumentos de imposto nesses tipos de investimento. Regras gerais, e é sobre isso que a gente vai falar detalhadamente ao longo dessa sessão, elas podem ser divididas em 4 blocos. Primeiro, aplicações diretas feitas por pessoas físicas no exterior, aplicações financeiras. Segundo, novas regras de tributação de pessoas físicas que investam no exterior por meio de entidades controladas no exterior, empresas, fundos, regras de tributação automática, como veremos. Terceiro lugar, regras de tributação de trusts que tenham como ativos subjacentes bens localizados no exterior. Quarto lugar, um regime excepcional que permite a atualização, por opção do contribuinte, a atualização do custo de bens ou direitos localizados no exterior, mediante pagamento de um imposto. Falaremos também sobre algumas revogações pontuais que foram criadas pela regra, mas que são um pouco acessórias no contexto desses
4 objetivos maiores que acabei de mencionar. Bom, obrigada, Hermano. Então, Débora, essas novas regras, elas foram trazidas aqui, né, estão sendo trazidas por uma medida provisória. Você pode iniciar aqui essa conversa explicando para a gente como é que isso funciona? Se a SMP já está valendo, as regras já são aplicáveis, se não, qual a validade, como é que funciona, prorrogação? Acho que essa é uma dúvida frequente das pessoas, né? E aí, já está valendo? Bom, obrigada, Luísa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. A medida provisória ela não está valendo ainda, né? A medida provisória ela só vai estar valendo se for, no caso dessa especificamente, se for convertida em lei. Ela tem um prazo de 60 dias para ser aprovada pelo Congresso Nacional, prorrogáveis por mais 60 dias. Então, a medida provisória ela leva basicamente 120 dias para ser votada e aprovada, ela tem esse prazo. Durante esses 120 dias, podem não ser 120 dias corridos, a gente tem que considerar que são, se tiverem recessos ou feriados, esses dias vão ser um pouco estendidos. Então, a gente imagina que no início de setembro, a gente tenha aqui uma conclusão sobre se essa medida provisória foi ou não aprovada e em que termos ela será aprovada. A medida provisória ela pode sofrer alterações, ela é sujeita, os parlamentares podem apresentar emendas a ela, e o relator da comissão mista também pode propor emendas e alterar o texto. Até ontem de noite já tinham sido apresentadas 25 emendas a essa medida provisória, que já constam no site do Congresso Nacional. A maior parte delas, curiosamente, ou né, até o momento, tratam especificamente da tabela progressiva e não dos investimentos no exterior, mas existem algumas tratando dessa discussão dos investimentos no exterior. Então, por enquanto, a medida provisória não está valendo. O próprio texto dela, a maior parte de tudo que ela coloca vai começar a valer em 1º de janeiro de 2024. Então, hoje não está valendo ainda. Bom, então, obrigada, Débora. Estamos tratando aqui, então, de um tema que ainda não está valendo e que ainda pode sofrer alterações, né? E pode vir a valer ou não. Acho que é isso que eu entendi aqui da explicação da Débora. E aí eu acho que a gente podia fazer um combinado de tratar o tema tomando como premissa as regras que estão propostas na medida provisória. Acho que é isso o combinado, né? Então, considerando isso, queria perguntar para o Hermano, você poderia explicar para a gente aqui como é que funciona essa nova sistemática da tributação de pessoa física, dos investimentos no exterior? Sim, esse foi o primeiro grupo de medidas de alterações propostas por essa medida provisória 171. Né? O que elas dizem? E aí, antes de dizer o que elas propõem, eu vou dar um passo atrás para falar sobre como é que funciona hoje a tributação do investimento direto feito por pessoas físicas em aplicações financeiras no exterior. O que eu quero dizer com investimento direto? É a pessoa física que remete um dinheiro para o exterior, ou tem dinheiro no exterior, e utiliza esses valores para fazer uma aplicação. Compra de ações, compra de um papel, compra de um título, um bond, recebe juros, faz trading desses papéis diretamente. Né? Hoje, a maior parte dos rendimentos e ganhos produzidos por aplicações financeiras no exterior são tributados como ganhos de capital. A gente não tem uma regra expressa na legislação sobre o tratamento, então a gente se baseia em regras gerais que resultam na aplicação de um regime de tributação por ganho de capital. Os ganhos de capital são tributados a alíquotas progressivas, que variam de 15% a 22,5%, 15% para ganhos até 5 milhões de reais, 22,5% para ganhos que excedem 30 milhões de reais, e no meio do caminho a gente tem faixas progressivas, aí 17,5%, 20%, enfim, vai subindo, né, até chegar à alíquota máxima. Vale, atualmente, para aplicações financeiras no exterior, aquela isenção sobre ganhos de pequeno valor, operações no valor de até 35 mil reais. Então, esse é o regime geral. E uma outra peculiaridade do regime atual é que quando você tem um ganho, quando você recebe um cupom, um juros de uma aplicação financeira realizada no exterior, o imposto deve ser pago até o final do mês seguinte. Então, se a pessoa recebe hoje, né, dia 5 de maio,
de 2023, esse imposto deveria ser recolhido até o final de junho de 2023, por mais que ainda deva ser reportado, informado na declaração de imposto de renda que vai ser apresentada no exercício seguinte. Agora, o que propõem as novas regras? As novas regras, elas, em primeiro lugar, mudam as alíquotas, e veremos, aumentam significativamente as alíquotas. As alíquotas passam a ser alíquotas especiais para aplicações financeiras no exterior, que, na teoria, vão de 0% a 22,5%, mas, na prática, para a grande maioria dos casos, ficarão em 22,5%. Né? Existe uma faixa de isenção agora que passa a ser de R$6.000 ano, né? Para você estar dentro daquela faixa de isenção. Existe uma primeira faixa de tributação a 15% para rendimentos de aplicações financeiras no exterior anuais de até R$50.000, e a partir daí aplica-se uma alíquota única de 22,5%. A outra alteração é que o recolhimento deixa de ser feito mensalmente e passa a ser feito uma única vez ao ano, por ocasião da apresentação da declaração de ajuste anual. Ou seja, se essas regras começarem a valer em 2024, o primeiro recolhimento aconteceria em 2025, quando fosse apresentada a declaração de imposto de renda relativa ao exercício anterior, portanto, ao exercício de 2024. Bom, então, aparentemente, para a grande maioria, vai realmente aumentar significativamente a tributação, né? E aí, acho que uma dúvida que, se antes era recolhido a cada apuração de ganho, e agora é uma vez por ano, uma dúvida que fica é, e se a pessoa ganha numa aplicação, um fundo foi bem e outro foi mal, teve uma aplicação que gerou prejuízo, pode compensar isso no final, tributar o que ganhou, somando-se tudo, ou não? Débora, quer responder essa? Posso responder aqui. Nas aplicações financeiras detidas diretamente pela pessoa física, não é possível compensar os ganhos com as perdas obtidas em investimentos diferentes. Não tem essa permissão hoje. Então, se a pessoa teve perda em uma aplicação e ganha outra, ela vai tributar o ganho da aplicação integralmente. Entendi. Então, Débora, continuando aqui com você, passando aqui para o tópico de entidades controladas no exterior, né? Tributação de entidades controladas no exterior. Outra novidade dessa medida provisória foi a tributação automática dos lucros dessas entidades controladas no exterior pelas pessoas físicas. Você poderia explicar para a gente essa nova regra, como é que funciona essa cobrança do imposto nesse caso? Então, vamos lá. Essa realmente foi uma mudança bem grande introduzida por essa medida provisória, que, se aprovada, vai passar a valer a partir de janeiro de 2024. E o que muda aqui? É criada uma regra anti-diferimento do imposto dos lucros, né, sobre os lucros auferidos pelas entidades offshore, detidas por pessoas físicas residentes no Brasil. Significa dizer o seguinte, que a partir de 1º de janeiro de 2024, os lucros auferidos por essas sociedades, e aqui a medida provisória inclui também as chamadas entidades não personificadas, que são os fundos de investimento, as fundações, os trusts, outras formas, outras entidades que não são apenas a sociedade, tá? E esses lucros apurados a partir de 1º de janeiro de 2024 e até o dia 31 de dezembro de 2024, né, durante o ano de 2024, vão ser tributados independentemente de terem sido distribuídos aos seus sócios. Eles vão ser tributados no ajuste anual, né, quando for entregue a declaração em abril ou maio de 2025, e aí, nesse dia, o contribuinte tem que calcular o imposto sobre o lucro conforme apurado no balanço. Uma coisa importante para dizer é que tudo que essa offshore, todos os registros, todos os lucros dessa offshore até o dia 31 de dezembro de 2023 estão preservados. Não haverá tributação automática sobre o chamado, entre aspas, o estoque dessa offshore.
Então, todos os valores, tanto o principal quanto os lucros, até o dia 31 de dezembro de 2023, estão intactos e só serão tributados se efetivamente distribuídos. Então, foi mantido um regime de caixa para os lucros anteriores a 23 e foi instituída, ou será instituída, a tributação automática dos lucros a partir de 2024. Os prejuízos, eventualmente, que a pessoa tinha antes de 2023, se no dia 31 de dezembro de 2023 tinha um prejuízo nessa offshore, ele não poderá ser compensado com os lucros que serão auferidos a partir de 24. Foi criada essa barreira, essa limitação. Entretanto, prejuízos que tenham sido auferidos após 2024 poderão ser compensados com os lucros futuros. Então, se em 2024 a pessoa teve lucro, em 2025 ela teve prejuízo, e em 2026, se ela voltar a ter lucro, ela poderá compensar o prejuízo de 2025. Foi introduzido aqui um conceito... vamos falar sobre a alíquota, né? A regra anterior dizia que o lucro, quando distribuído para a pessoa física residente no Brasil, estava sujeito à tabela progressiva. Ele seria tributado a 27,5%, no máximo da tabela, 27,5%. A medida provisória traz uma alteração da alíquota para ela ser 22,5%, para lucros acima de R$50 mil por ano. A gente imagina que uma grande parte das offshore vai estar já na alíquota de 22,5%, porque teria que ter um lucro inferior a algo como $10 mil para ela estar na tributação de 15%, né? E, enfim, então, basicamente vai ser 22,5%. Então, todo ano, esse lucro, a pessoa tem que olhar o balanço, pega o valor do lucro, multiplica pela taxa de conversão, né? Pelo valor em reais, e multiplica pela alíquota e recolhe o DARF, provavelmente lá ou em maio ou em abril, a depender de quando vai ser o prazo de entrega da declaração de ajuste anual. O conceito de offshore, que é o de entidade controlada, ele passou a ser qualquer sociedade em que a pessoa física brasileira tenha o controle, né, vai estar sujeito a essa nova regra, qualquer pessoa jurídica no exterior, na qual a pessoa brasileira tenha o controle, localizada em paraíso fiscal, ou que não tenha renda ativa superior a 80%. Tá? Acho que é basicamente essa a grande alteração. Bom, eu queria pedir aqui para o Hermano ver se ele tem alguma complementação sobre o tema, e já aproveitando, acho que para trazer uma dúvida, como é que funciona, tem algum impacto em relação, por exemplo, ao investimento em si, ao ganho de capital do investimento, ou se é só o lucro que será tributado? Hermano, você pode esclarecer e complementar, por favor? Claro. A Débora fez a parte difícil aí de explicar as regras, como funcionam, e agora eu vou pegar a parte mais tranquila, que é levantar as dúvidas que estão aparecendo. Difícil é responder, né? Vamos lá, essa regra, vou responder a sua pergunta, Luísa, mas só para fazer uns 2 ou 3 comentários também complementares, talvez esse seja um dos pontos mais polêmicos, está levantando mais dúvidas em relação a essa nova medida provisória. Não é a primeira vez, se nós formos nos lembrar, que uma regra feito essa é apresentada, é proposta no Brasil. Já se tentou criar regras semelhantes em outros momentos. A primeira vez foi em 2013, talvez alguns aqui vão se lembrar, medida provisória 627, que foi rejeitada durante sua tramitação no Congresso Nacional. Depois, em 2021, o projeto de lei 2337, foi aquele grande projeto de reforma da tributação do imposto de renda, feito no governo Bolsonaro, e continha essa regra, e já durante sua tramitação na Câmara dos Deputados, isso foi excluído, né? E existe um projeto de lei, pelo menos um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, ativamente prevendo a criação dessas regras. Então, isso não chega a ser uma novidade, a perspectiva de criação disso, e é verdade também que outros países adotam regras semelhantes. Esse modelo,
importante a gente contextualizar historicamente, que está sendo proposto agora, ele é um pouco mais sofisticado do que os anteriores, né? A gente via buracos, a gente via falhas nos anteriores que foram sendo consertadas progressivamente, o que não significa dizer que esse atual também não tenha muitos pontos de dúvida, né? Com relação a questões específicas, a parte da variação cambial me parece bastante clara e o próprio Ministério da Economia, né, se manifestou agora, anteontem à noite, hoje é sexta-feira, na quarta-feira à noite, com perguntas e respostas, esclarecendo esse ponto, mas que eu acho que já estava suficientemente respondido pela lei. Vamos lá. A variação cambial do valor do meu investimento no exterior não é tributada automaticamente. Então, se eu, irmão, realizei um investimento no exterior no valor de 100 mil dólares, né, e durante um determinado exercício, já sob a aplicação das novas regras, não tive lucros, né, a variação, mas, entretanto, o dólar se valorizou, dobrou de valor, essa variação cambial, por si só, não será tributada automaticamente. No dia que eu liquidar esse meu investimento, essa variação cambial será tributada, mas ela não será tributada automaticamente, como sucederia em relação aos lucros. Apenas os lucros auferidos é que são tributados aqui no Brasil. E mesmo assim não é propriamente uma variação cambial, esses lucros são auferidos em dólar e para serem tributados aqui no Brasil precisam ser convertidos em real pela cotação do encerramento do exercício. Então é assim que funciona. Agora, outros pontos continuam levantando muita discussão com relação a essas novas regras. O principal deles, ou vou dizer dois importantes deles, um tem a ver com prejuízos, né? Prejuízos, como a Débora comentou, anteriores à entrada em vigor das novas regras, não poderiam ser compensados na apuração do imposto devido futuramente. Ou seja, quem teve prejuízo nos anos de 2022, sabemos que foi um ano muito duro para investimentos no exterior, se alguém continuar tendo prejuízos no ano de 2023 dentro da sociedade, esses prejuízos, e tiver um lucro, por exemplo, em 2024, né, esse lucro não poderá ser compensado com esses prejuízos anteriores, o que nos parece ser bastante errado, né, bastante injusto. Outro ponto que tem levantado bastante discussão tem a ver com carteiras que tenham uma composição por ativos ilíquidos, né? Então, assim, eu tenho ativos ilíquidos, mas que, entretanto, são contabilizados a mercado, são contabilizados pelo seu valor justo. Isso pode resultar que eu tenha um ganho contábil, mas que eu não tenha liquidez. E nem certeza sobre se, afinal, no dia que aquele ativo efetivamente for realizado, terei dinheiro para pagar esse imposto, se o ganho será efetivamente aquele. Vamos pegar um exemplo de uma cota de um fundo de private equity, por exemplo, que seja marcada a mercado, né, no balanço da empresa estrangeira, não seja objeto não tem um mercado ativo para sua comercialização, não pode ser objeto de resgate, é marcado no mercado, pode gerar um lucro para mim. E aí, complicado, né? Isso é ruim para investimento venture capital também, e tantos outros no mercado de capitais e financeiros que podem ser marcados a mercado. Aqui no Brasil, a gente faz isso nas empresas brasileiras, mas não tem um impacto tributário. A gente controla o que é a variação, o que é esse ganho para sua tributação ser diferida para o momento da efetiva realização. Isso não foi feito nessa lei atual e é um motivo de grande preocupação, entre outros, que a gente possa pensar. Então, aqui, tentando pegar o gancho disso tudo que vocês explicaram para a gente e também de algumas perguntas que eu já dei uma olhada no Q&A, quer dizer que nesse ponto a medida tributária, a medida provisória, ela está tratando a pessoa física numa espécie de tributação por competência e não mais regime de caixa, como é historicamente a É, tributação é, no com, Brasil da pessoa física. é como se fosse por aí, né? Na verdade, eu só tenho dificuldade para concordar porque o regime de competência ele é legalmente previsto para as pessoas jurídicas e a gente tem dúvidas sobre a própria legalidade do tratamento dessa nova regra para as pessoas físicas, né? O que ela faz, a bem da verdade, é uma tributação por ficção. Ela presume que houve uma distribuição daqueles lucros e lucros que eventualmente podem nem poder ser distribuídos, né? A gente já enfrentou muito essa discussão no passado para empresas brasileiras que investiam no exterior, que já estavam sujeitas a regras como essa já há muito tempo, mas a realidade de pessoa física é muito diferente da realidade de pessoa jurídica, como você bem colocou. Pessoas físicas são tributadas por um regime de caixa, que já torna a coisa completamente diferente, né? Mas eu acho que é por aí. Bom, obrigada. Então,
Continuando aqui, acho que esse tema de offshore a gente talvez volte a tratar no perguntas e respostas. A gente pode pular para o próximo bloco, que é um bloco também bastante esperado, que é a tributação de trust. Hermano, apesar de estar em discussão alguns projetos de lei, a legislação brasileira atual não prevê o Instituto do Trust no Brasil, né? No entanto, a MP regulamentou o tratamento fiscal do trust no exterior. Você pode explicar como é que vai funcionar essa tributação de trusts no exterior? Sim, esse foi um dos outros pontos importantes da medida provisória. Esse não repercute, não se traduz num aumento de imposto por si, diferentemente dos outros, mas é um ponto que merece muita atenção e, preciso ser dito, é um ponto bem-vindo, apesar de ter temas de preocupação aqui. Dando um passo atrás, só para contextualizar todo mundo, o que é o trust, né? O trust é uma figura de direito anglo-saxão, não personificada, não é uma pessoa jurídica, é uma figura contratual, por meio da qual uma pessoa, por exemplo, eu, Hermano, instituidor, separo um patrimônio de minha propriedade, entrego esse patrimônio a um terceiro, vamos dizer a você, Luísa, trustee, a quem eu contrato para isso, para gerir, deter, manter esse patrimônio, segundo regras que nós vamos combinar contratualmente, no interesse de uma outra pessoa, vamos dizer, a Débora, a beneficiária, né? Então, essa figura fiduciária, vamos dizer assim, ela se presta a finalidades muito diferentes que a gente possa pensar, entre elas planejamentos sucessórios, né? Então, eu, instituidor, entrego meu patrimônio para um trustee para mantê-lo no interesse de alguém que poderia vir a ser, por exemplo, meus herdeiros, né? E dessa forma ser um instrumento valioso para planejamento sucessório, especialmente com relação a bens localizados no exterior. Acontece que essa figura não tem um paralelo aqui no Brasil, não existe um trust aqui no Brasil, apesar de haver projeto de lei prevendo a sua criação, mas hoje não há. E, em razão disso, a tributação aplicável aos trusts, uma figura de direito estrangeiro, estava sujeita às regras gerais do direito tributário, portanto, à interpretação, o que dava margem a dúvidas. A gente tinha visões razoavelmente claras, suficientemente claras sobre qual deveria ser o tratamento aplicável, mas, infelizmente, o fisco aqui e acolá acabava tendo entendimentos discrepantes. Talvez muitos vão se lembrar aqui de 2020, quando saiu uma solução de consulta do fisco federal sobre o tratamento de um caso muito especial, mas que levantou muita dúvida no mercado. Recentemente, a Cefaz de São Paulo também teve pronunciamentos. Temos precedentes jurisprudenciais no judiciário, aqui e ali, com visões, assim, às vezes, distantes. Então, isso gerava muita dúvida e fez com que contribuintes parassem de usar essa figura do trust, reduzissem o seu uso diante dessas incertezas. Dito isso, o que faz a medida provisória nova? Ela propõe, resumir aqui, algo que pode ser um pouco mais complicado, mas ela propõe que os trusts sejam tratados de forma transparente, como se eles fossem transparentes para fins tributários. Então, o trust ele não é enxergado pelo fisco federal e é como se o instituidor ele detivesse diretamente os bens que foram transferidos ao trust. Então, é como se ele detivesse um trust que detém, por exemplo, uma estrutura típica, um trust que tem ações de uma companhia no exterior, é como se o instituidor fosse o acionista dessa companhia e tributado como tal. O que significa dizer, lucros anteriores à entrada em vigor das novas regras, se forem aprovadas, seriam tributados apenas na distribuição, ainda que as novas alíquotas de 22,5%, lucros posteriores seriam tributados automaticamente, né? Para quem se lembra, e foi um período um tanto tormentoso, e às vezes lembranças que não são muito agradáveis a gente costuma deixar de lado, mas para quem se lembra, durante o ano de 2016, a lei de anistia, a lei de repatriação, previa, foi a primeira vez que deu essa solução parecida com essa, para os trusts de tratar, talvez alguns aqui vão se lembrar, a expressão interposta pessoa, né? O trust poder ser tratado como interposta pessoa, uma figura transparente para, naquela época, eu regularizar e, atualmente, eu declarar e tributar os ativos subjacentes como se fossem detidos diretamente pelo instituidor. Então, essa é a regra geral. E um outro ponto que eu achei bastante... esse ponto é positivo, é reconhecer que na transferência de ativos para o trust ou do trustee para os beneficiários, não existe ali uma onerosidade
a sujeitar essas transferências à tributação pelo imposto de renda. Se o trust é transparente, as transferências para ele e dele para um terceiro deveriam ser transparentes para fins de imposto de renda, como se fossem feitas do próprio instituidor para o beneficiário. Acho que um ponto... Ui, desculpa, não, eu ia justamente perguntar se você tinha alguma coisa a complementar, Débora. Segue lá. Eu ia até complementar dizendo que né, o Brasil está, nesse momento, tentando alcançar os padrões, né, para entrar na OCDE e tentar estar mais próximo a esses outros países. E a tributação dos trusts, o impedimento de diferimento de tributação via trust é uma coisa muito comum, já conhecida na maior parte, né, toda a Europa, nos Estados Unidos, grande maioria dos países já trata disso, né? E o que acontecia antes, né, de existir essa regulamentação ter sido proposta, é que você criava uma situação em que, se eu instituísse um fundo aqui, um trust em favor do hermano, como meu beneficiário, eu transferiria meus recursos para o trustee, e vamos supor que eu levasse 20 anos para morrer. Espero que eu demore muito mais, mas, enfim, no nosso exemplo aqui, 20 anos para morrer. Durante 20 anos, esses rendimentos não seriam tributados em lugar algum. Durante 20 anos, esses rendimentos não seriam tributados em lugar algum. E quando o hermano viesse a receber os recursos como meu beneficiário, ele já receberia esses recursos gordinhos, né? Com esse rendimento incluído, e ninguém tributou. Então, acho que o objetivo da medida provisória foi impedir essa situação de ocorrer aqui no Brasil. A falta de regulamentação e falta de tratamento do trust levava a esse vazio legislativo e a esse, não é nem um diferimento, é essa ausência de tributação. Eu achei bem-vinda a norma do trust, assim, achei melhor do que não, né? Achei bem-vinda. Talvez a gente vai ter um novo marco aqui para quem tem investimentos no exterior e eventualmente considere o uso dessa estrutura. 2016 e as alterações que seguiram em relação ao tratamento fiscal de trust fizeram com que a gente recomendasse muitas vezes a mesma liquidação dessas estruturas para evitar incertezas tributárias. Estamos diante aqui do que pode ser um possível novo marco legal sobre a tributação desse tipo de instrumentos de planejamento. Então, é um momento que, se essa lei for convertida, ou na sua pendência, quem quiser se antecipar às análises, mas se nós tivermos novas regras nesse sentido, sem dúvida, vai ser um marco para, pelo menos se parar para pensar nos planejamentos que estejam em curso, se vale a pena ter alguma coisa ali para ser revista, ou se vale a pena ter alguma coisa para ser implementada em função das novas regras, especificamente nesse tema de trust, né? Bom, obrigada, Hermano e Débora. Então, acho que, pelo que a gente entendeu, de fato, esse seria um ponto bem-vindo a ser regulamentado para afastar inseguranças, e significaria, então, que a tributação dos bens do trust seria feita no Brasil como se eles fossem detidos pelas pessoas físicas, seja um investimento financeiro, seja uma aplicação em uma entidade no exterior. E aí, então, acho que a gente pode passar para o próximo bloco aqui de questão, que é sobre essa oportunidade que a medida provisória traz de reavaliação dos ativos mantidos pelas pessoas físicas no exterior. Débora, você pode trazer mais alguns detalhes sobre esse ponto? Como é que isso vai funcionar? Então, a medida provisória, ela propõe aqui como se fosse uma cenourinha aqui, né, para estimular o contribuinte a optar, né, por isso. Então, cria-se aqui uma opção de que aqueles que quiserem podem atualizar o valor dos seus investimentos no exterior para o dólar do dia 31 de dezembro de 2022. Tá? Em relação às offshore, é dado mais uma cenourinha, que além de você atualizar para o dólar de 31/12/2022, você pode atualizar também para o dólar de 31/12/2023. Tá? Para os demais investimentos, o que é dito é o seguinte: olha, você pega o valor das suas aplicações financeiras ou o valor da sua offshore
e você converte ele para reais com base em 31/12/2022 e aplica uma alíquota de 10%. E aí o valor, o custo das suas aplicações e das suas empresas foi automaticamente cresce para o valor do dólar de 31/12/2022 a uma alíquota fixa de 10%. O que eu acho que é importante a gente falar? Se o dólar, depois de 31/12/2022, voltar a subir, né, e for para, né, Deus nos livre, né, para 10, você está protegido, né, esse 10%, ele te protege até o dólar de 31/12/2022. As novas variações cambiais deveriam ser novamente tributadas, né? Com relação às offshore, especificamente, o que a medida provisória fala? Você vai pegar o valor do patrimônio líquido da sua offshore, com tudo que tem lá dentro, com o lucro, com o principal, com todas as contas de PL. Você vai ver qual é o valor do seu patrimônio líquido no dia 31/12/2022, vai multiplicar pelo dólar dessa data e vai aplicar 10% sobre isso. Então, você faz com que todos os lucros e todo o principal seja tributado a 10%. E para as offshore, você vai fazer essa primeira opção, se você quiser, obviamente, né, para o dia 31/12/2022. E, se quiser, pode complementar essa opção com uma opção extra para pegar novamente o PL até 2023, exatamente. O recolhimento, se a MP passar, vai vir uma regulamentação específica sobre como vai se dar esse recolhimento, mas a MP prevê que o prazo para o pagamento seria o dia 30 de novembro de 2023, em relação a tudo que você atualizou até 2022. Muitas pessoas perguntam, né, se essa é uma boa ideia, se não é uma boa ideia, se vale a pena optar, se não vale a pena optar. Aí acho que aqui vai caso a caso, cada pessoa vai ter uma história, um propósito para usar essa offshore, né? Então, especialmente considerando que tudo até 2023 está preservado no offshore, não tem uma tributação automática, essa decisão ela vai passar pela pessoa saber o que ela quer fazer com essa offshore. Eu pretendo que ela fique parada há muito tempo, eu preciso do dinheiro mais imediatamente. Também vale a pena comparar se a pessoa tem muito lucro acumulado e pouco capital, né? Acho que são análises que vão precisar ser feitas individualmente para saber se para aquele contribuinte especificamente, a opção por essa atualização à alíquota de 10% vai fazer sentido ou não. E deixa eu só aqui tentar fazer um link disso com lá em cima, quando a gente falou sobre a tributação de offshore. A tributação de offshore, como vocês me responderam, vai acontecer sobre os lucros, mas o ganho de capital numa alienação, numa redução de capital, numa liquidação dos ativos, de alguma forma, né, numa liquidação das cotas da offshore, acontecerá quando o contribuinte liquidar a offshore, vai ser regime de caixa nesse ponto. Então, quando você atualiza os ativos, você está aqui antecipando essa tributação que não se confunde com a tributação dos lucros, certo? Certo, você vai fazer uma união, né? Na verdade, esse 10% ele vai pegar tanto o principal quanto os lucros. Acumulados, mas não se confunde com a tributação Acumulados, dos lucros exatamente. daqui para frente, de Futuros. 2024 para frente, que só esses lucros serão tributados automaticamente ao final do ano. Exatamente. Então, essa cenourinha que tem aqui, para quem quiser optar pelos 10%, você tem que fazer conta para saber se faz sentido, né? Se é a melhor opção ou não. Mas é uma opção em que ele deu né, a MP propõe uma alíquota de 10% para a combinação do lucro acumulado com o principal. Maravilha, muito obrigada. Bom, acho que posso só... Hermano, você tem alguma coisa a complementar sobre esse ponto? Sempre tem alguma coisa para falar dessa medida provisória.
Tem que me controlar. Não, você ia comentar que também não é, de novo, não é a primeira vez que a gente tem uma medida feito essa, né? Não faz muito tempo, em 2021, quando foi apresentada, durante a tramitação do projeto de lei 2337, de novo, aquele projeto de reforma de tributação do imposto de renda em geral, né? Ele previu, não na sua redação original, mas durante a tramitação na Câmara, isso chegou a ser aprovado na Câmara dos Deputados, um programa de atualização opcional, extraordinário, muito parecido com esse, para dois, na verdade. Um para ativos imobiliários, para imóveis, com uma tributação de 4%, e outro para ativos no exterior, portanto, muito parecido com esse agora, com uma tributação de 6%. Então, de 2 anos para cá, menos de 2 anos para cá, o que a gente notou foi um aumento expressivo, né, da carga que seria aplicável para essa atualização. E que, no fundo, como a Débora comentou, vai se traduzir, se for aprovado nesses termos, num juízo de conveniência econômica, né? Vale a pena antecipar uma tributação a 10%, que de outra forma seria tributada lá adiante, a depender de como, a 15%, né? Ou a mais, podemos chegar a 22,5%, por exemplo, né? Eu acho que essa vai ser a questão. E vamos aguardar a regulamentação, né? Não só a tramitação da medida provisória, mas também a regulamentação. Talvez não seja muito esperado ter uma regulamentação antes do desfecho da medida provisória, por mais que essa regra específica já, em tese, já esteja valendo, mas imagino que essa regulamentação seria baixada depois da gente ter uma resposta para isso, né? E há risco aqui também de redução dessa alíquota, nessa linha que você mencionou, de Acho que não tentativas custa torcer, históricas? né? Não custa torcer. Assim, durante o processo de tramitação da medida provisória, tudo pode acontecer, seja para inclusão de novas regras, supressão das regras atuais, total rejeição da medida provisória, rejeição parcial. Então, assim, pode sair qualquer coisa daí. Pessoalmente, acho até que essa alíquota é alta, se a gente considerar historicamente que há 2 anos atrás havia uma previsão numa regra idêntica aprovada pela Câmara dos Deputados de 6%, mas que acabou não sendo apreciada pelo Senado. Mas quem sabe, né? Os tempos mudam, as coisas mudam, né? E os objetivos também das regras também se alteram. Mas vale a pena acompanhar esse ponto de perto, que pode ser uma boa oportunidade para alguns casos. Bom, acho que a gente pode aqui então passar para o último ponto, talvez um dos pontos também sensíveis e muito polêmicos dessa medida provisória, que é a revogação de isenções e tratamentos específicos que eram concedidos aos contribuintes em relação a investimentos no exterior ou investimentos em dólar, enfim, investimentos em moeda estrangeira. Hermano, você pode passar aqui um geral, explicar para a gente o que aconteceu? Sei que são pontos meio específicos, né? Talvez não sejam regras de conhecimento geral de todos, mas acho que é um tema muito importante. Falar aqui rapidamente, são regras, eu diria que essas aqui são um pouco residuais dentro dos grandes blocos de medidas da medida provisória, que potencialmente afetariam mais pessoas, mas para a gente não deixar de mencionar, a medida provisória prevê 2 revogações muito importantes de regras relativas à apuração de ganho de capital em, vamos dizer assim, situações internacionais, genericamente. A primeira delas havia, né, entendo ainda, uma regra que prevê que quem adquiriu bens na qualidade de não residente no Brasil, para fins fiscais, entrou no Brasil, adquiriu residência fiscal no Brasil e vende, aliena, se desfaz desses bens apurando um ganho, esse ganho não era tributado, né? Antes dessa revogação prevista na MP 171. De novo, a pessoa que adquiriu bens ou direitos na qualidade de não residente, né, vem para o Brasil e aí, uma vez entrando no Brasil, se tornando residente no Brasil, vende esses bens, aliena esses bens, não seria tributado. Outra coisa, essa regra foi revogada, a gente pode ter algumas discussões, eventualmente, sobre o momento da produção de seus efeitos. Outra regra, pessoas que auferiam rendimentos originariamente em moeda estrangeira e compravam bens, na hora de apurar um ganho de capital, apuravam um ganho de capital em moeda estrangeira. Exemplo, se eu, hermano, recebesse uma herança em euros na Espanha, de um
familiar, que eu não conheço, deixasse uma herança para mim na Espanha. Pego esse dinheiro, compro um apartamento em Madrid. Fiz um bom investimento, esse apartamento se valoriza. Comprei por 100 mil euros, vendi 3 anos depois por 300 mil euros. Né? Essa tributação, até hoje, seria feita em dólares. Eu calcularia o ganho em dólares. Os efeitos da variação cambial não seriam capturados pela tributação do ganho de capital. A revogação dessa regra acaba com isso, passa a ser tributado tudo em reais, ou seja, inclusive a variação cambial. Mas, assim, são pontos mais específicos, a gente pode ver. É mais para não deixar de registrar aqui que essa medida provisória também tratou desses temas. São temas específicos e muito polêmicos, né? Nós temos aqui 51 perguntas até o momento. Vou tentar, acho que nos sobrou até um pouco mais do que o esperado, temos 15 minutos aqui para tratar. Evidentemente, não vamos conseguir cobrir 51 perguntas. Mas eu acho que a gente pode tentar, ao final, posteriormente, responder vocês. E eu separei já aqui algumas, que eu acho que são perguntas que talvez atendam a vários questionamentos. Eu separei umas perguntas que talvez sejam um pouco mais amplas, para tentar atingir o máximo possível dos questionamentos de vocês. E aí eu queria perguntar aqui então para a Débora. Débora, dito isso tudo, a chamada PIC, né, Private Investment Company, que é a offshore, continua valendo a pena para as pessoas físicas, mesmo tributando os lucros anualmente? Então, essa é uma pergunta que vai depender um pouco de que cada um quer. As offshore, elas têm algumas vantagens que podem ser importantes para os investidores, né? A offshore, ela vai permitir, ela não foi alterada a regra que permite que ganhos e perdas das aplicações financeiras sejam compensados dentro do offshore, né? Diferentemente da pessoa física, que se eu perco num fundo e ganho outro, eu não compenso, dentro do offshore eu posso compensar, né? Então, eu vou ter esse direito, né, de tributar só o líquido, né, só a diferença realmente positiva entre todas as minhas aplicações financeiras. Outra vantagem que as offshore podem ter por exemplo, facilitar a sucessão no exterior, né? E evitar a tributação, por exemplo, do imposto sobre herança em determinadas jurisdições. As offshore, você pode fazer a sucessão das cotas, né, da offshore. Você pode fazer um testamento que facilita a transmissão, e se a offshore, uma maioria das que a gente conhece, que estão localizadas em paraíso fiscal, eles não cobram imposto sobre herança nessa transmissão. Enquanto que, se você tem um investimento direto na pessoa física, por exemplo, nos Estados Unidos, no caso de falecimento, você teria que ter um inventário nos Estados Unidos e, eventualmente, recolher tributos lá. Dificulta um pouco mais a sucessão, né? Então, assim, a offshore ela não perdeu todas as suas vantagens, mas é casuística. Cada um tem que pensar naquilo que prefere, né? Acho que essa é a resposta assim, que eu tenho para dar. Bom, obrigada, Débora. Então, vou passar aqui para o Hermano, vou fazer aqui para o Hermano uma pergunta 3 em 1. Estou combinando aqui 3 perguntas para tentar abranger o máximo possível. Vamos lá, sobre variação cambial à luz da nova MP. Aquelas chamadas contas não remuneradas no exterior, a variação cambial vai ser tributada nesse caso? Como que a variação cambial é tratada na nova medida provisória? E aí, tentando combinar com uma terceira pergunta, porque talvez possa não ter ficado muito claro para algumas pessoas, na chamada da reavaliação dos ativos, quando for feita, se o contribuinte optar pela reavaliação dos seus ativos, a tributação ela é sobre o ganho de capital ou no valor total dos ativos reavaliados? Vamos lá. Primeiro, com relação... todas as perguntas, elas tocam
num mesmo tema, né? Elas são Variação variações cambial. sobre a gestão sobre variação cambial, que eu acho que é importante, tem sido uma grande razão de dúvida desde a edição dessa medida provisória, e não é uma dúvida sem fundamento, é uma dúvida plenamente justificada, já que talvez a regra não tenha sido tão clara assim, e a variação cambial se tornou um item muito importante se a gente considerar a extrema desvalorização do real em relação ao dólar que a gente experimentou nos últimos anos, né? Se a gente parar para pensar, o dólar, que foi considerado como base para a regularização de ativos no exterior no âmbito do programa de anistia de 2016, era um dólar de 31 de dezembro de 2014 de 2,6562. Hoje, estamos num dólar de, o dobro disso praticamente, 5 e pouco, né? Então, assim, evidentemente, a variação cambial se tornou um fator importante, né, de expressão do valor de patrimônios localizados no exterior, especialmente num cenário de mercados que andaram apanhando, né, nos seus próprios resultados financeiros. Então, com relação às suas perguntas, a primeira delas, né, existe uma regra expressa, prevista na legislação tributária, que não mudou, que diz que depósitos não remunerados no exterior devem ser atualizados por ocasião da apresentação de declaração de ajuste anual do imposto de renda. Depósitos não remunerados, portanto, sem juros. Essa regra não foi revogada. Então, minha visão, ela continua valendo, e as interpretações que a gente possa extrair dessa regra para casos específicos também, em princípio, deveriam continuar valendo, né? Agora, é preciso tomar cuidado, porque raramente a pessoa tem apenas o depósito não remunerado. É normal que soluções de gestão, de organização do seu patrimônio no exterior passem por soluções mistas, né? Você tem o depósito, você tem uma conta de aplicação, você tem a empresa para investimentos mais longo prazo. Então, e nem todas vão estar sujeitas agora às mesmas regras no que diz respeito à variação cambial. A segunda pergunta que você fez foi sobre variação cambial, atualização. Está no mudo, Luísa, desculpa. Desculpa. Como é que fica, como é que é o tratamento da variação cambial nessa nova medida provisória? O tratamento da variação cambial nessa nova medida provisória, ela acontece de duas formas. Ou nos casos em que o próprio rendimento ou ganho se expressa em moeda estrangeira, a variação cambial é automática, né? Eu traduzo aquela moeda para reais, eu converto para reais, para poder tributar aqui no Brasil. Então, de novo, se eu tenho um investimento de 100 mil dólares no exterior, numa empresa, né, que rendeu lucros de 20 mil dólares, esses 20 mil dólares são convertidos para reais para serem tributados aqui no Brasil, né? Não é, por si só, um tratamento de variação cambial. Agora, se eu tenho uma empresa no exterior e vendo as ações dessa empresa e resgato as ações dessa empresa, eu, nesse momento de resgate, nesse momento de venda, eu tributarei a variação cambial. Entendo que, nesse caso, essa variação cambial, especificamente, não está sujeita à nova regra de 22,5%, mas à regra atual, de 15% a 22,5%. Mas vejam que não é uma tributação automática, é uma tributação que vai acontecer apenas na realização. A tributação automática, ela se limita aos lucros obtidos pela entidade controlada no exterior, que sejam formados a partir de 1º de janeiro de 2024, na premissa de que essa medida provisória fosse convertida em lei ainda nesse nosso exercício, né? E é por aí. E a mesma coisa vale para a atualização de bens e valores no exterior. Você tem esses bens em 2022, você vai converter eles para dólar, no dólar de 31 de dezembro de 2022, vai gerar um valor em reais, você vai comparar esse valor em reais com o seu custo histórico, que está lá na declaração de imposto de renda, e vai tributar a diferença na alíquota que está prevista na medida provisória, 10%. Maravilha, acho que você cobriu, então, aqui diversas perguntas combinadas em 3. Então, vamos perguntar aqui para a Débora. Redomiciliar uma offshore para um país que não seja paraíso fiscal resolve essa questão da tributação automática dos lucros obtidos por essa offshore? Não resolve. Hoje, o que a MP propõe são dois fatores que determinam se a offshore... Na verdade, são 3 fatores, né? O primeiro é se você tem o controle, o segundo fator é se essa offshore está em paraíso fiscal, e o terceiro é se essa offshore tem renda ativa superior a 80%, que é uma quantidade alta de renda ativa, né? Não é considerada renda ativa
dividendos, aplicações financeiras, royalties, até mesmo aluguel não é considerado renda ativa. Então, simplesmente pegar a offshore hoje, que é um offshore basicamente de investimentos, e tirar ela do paraíso fiscal e levar para outro lugar, não vai alterar, não vai impedir que haja a tributação automática dos lucros a partir de 2024. Bom, ok, então. Vamos seguir aqui para uma outra pergunta que Hermano, no caso de offshore que tenha, por exemplo, 4 irmãos como sócios e cada um então com 25%, nenhum deles tem o controle. Mesmo assim, a pessoa física vai estar sujeita à tributação automática dos lucros dessa offshore? Vai sim, e eu acho que esse é um ponto importante para se levantar com uma atenção. A gente se acostumou a lembrar das tentativas anteriores de tributação automática de lucros controladas no exterior, com os seus buracos, que com o passar do tempo se continuaram conhecidos, né? Suas lacunas que se tornaram conhecidas. Esse projeto atual, essa medida provisória, ela é bem completa e bem abrangente. Como a Débora comentou, não existe uma solução mágica aqui, pelo menos que a gente possa imaginar sobre simples redomiciliação. Os casos vão precisar ser examinados com atenção para se buscar eventuais medidas de eficiência na gestão, na organização do patrimônio, com base nas suas características específicas, né? Com relação à sua pergunta específica, Luísa, sobre se uma sociedade detida por 4 irmãos, com 25% de ações cada um, seria tributada, a resposta é sim, ela vai ser tributada, porque o conceito de controlador para fins dessa medida provisória, ele abrange não apenas os investimentos detidos diretamente pela pessoa, mas também aqueles investimentos detidos através do que a lei chama de pessoas ligadas, que vão incluir cônjuges, parentes até o 3º grau, portanto, pega os irmãos, e tem outras regras específicas também. Então, é preciso estar atento, porque não vai, assim, você precisa fracionar isso, enfim, evidentemente não será suficiente, tá? Ok, vou trazer aqui então, acho que nossa última pergunta, né, porque vamos respeitar aqui o tempo de 1 hora do nosso webinar. Vamos então encerrar com uma pergunta bem polêmica, eu diria. E aí, essas isenções que o Hermano tratou, estão valendo? Já estão valendo ou não, Hermano? Eu acho que assim, A revogação das isenções, né? Você ainda pode usar as isenções ou não pode usar isenções? Esse é um tema polêmico. A regra tributária, ela prevê que novos impostos ou aumentos de impostos existentes só produzem efeitos a partir do exercício financeiro seguinte, e a jurisprudência se consolidou no sentido de que benefícios fiscais, quando são revogados, por terem o significado da criação ou aumento de um imposto, também só devem produzir efeitos no exercício seguinte. Então, a nossa tarefa aqui é interpretar essas revogações sob a ótica dessas regras gerais e dessa jurisprudência, né? Ainda não temos uma orientação, evidentemente, dada pelo próprio fisco para isso, porque são questões novas, mas eu acho que podem ser examinadas com atenção, e devem ser examinadas com atenção, porque a medida provisória prevê a entrada em vigor automática, diferentemente dos aumentos que ela coloca para valerem a partir de 2024. Então, formalmente, essas regras já estão revogadas. Agora, materialmente, a depender do caso concreto, a gente pode ter argumentos para demonstrar que aquilo significaria um aumento de imposto ou não, né? Mas, de novo, eu acho que a gente vai ter que examinar com atenção. Ok. Bom, pessoal, eu acho que gostaria de agradecer aqui a todos em nome do escritório, pela atenção de vocês, como disse, respeitando aqui o horário de 1 hora do nosso webinar. Esperamos que tenhamos respondido a maioria das dúvidas e questões de vocês. Eu acho que dúvidas são muitas, dúvidas todos têm, e ainda temos nós, como o Hermano acabou de mencionar, que é uma dúvida importante que nós temos ainda. E, Hermano, Débora, gostariam de dar uma última palavra? Eu acho que seria, do meu lado, agradecer a presença de todos, evidentemente, uma satisfação estarmos aqui. Esse vídeo vai ser disponibilizado também para poder ser consultado posteriormente.
e recomendar atenção, cuidado na ansiedade no acompanhamento dessas medidas, deixa a gente ficar ansioso, deixa a gente perder um pouco os cabelos, mas, ao mesmo tempo, que a evolução desse projeto seja acompanhado com atenção, porque tem muita água para rolar ainda e os próximos meses prometem ser animados aí em termos de novidades, ajustes, negociações políticas no âmbito da tramitação do projeto no Congresso Nacional, durante os debates que vão acontecer. Então, todas essas regras ainda podem sofrer alteração. Eu queria aqui agradecer a todos pela participação aqui no nosso webinar. Faço minhas as palavras do Hermano, né? Vamos ficar tranquilos, vamos acompanhar e vamos ver como evolui. E com atenção e com carinho, né? E torcer aqui para o melhor, para que a MP tenha boas emendas, se for o caso, né? E que, se vier a ser aprovada, que seja aprovada de uma forma que garanta a segurança jurídica de todos nós aqui e que a gente não fique com dúvidas sobre a sua interpretação depois. Então, queria dar um bom dia a todos, um bom trabalho e muito obrigada. Maravilha, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.